Perfeito. Boa tarde, pessoal. Douglas, você precisa me dar permissão para eu gravar. Você não está com a permissão aí, não? Peraí. Ele está dizendo que eu preciso de permissão para gravar. Ai, talvez não dê para mudar essa configuração agora. Deixa só a gravação na nuvem. Então, só você grava, tudo bem. Tá joia. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu queria falar algumas palavras, agradecer imensamente a Yara pelo prazer de estar aqui nessa apresentação, de ter recebido o convite de forma muito carinhosa para ser o moderador. Imediatamente eu topei, porque, primeiro, eu já sabia que ela estava no projeto do livro, que ela estava escrevendo o livro, e quando ela me disse que me convidou para participar como moderador da apresentação do livro dela, imediatamente, é claro, a resposta seria sim. Eu acho a leitura... Eu li o livro numa tacada só. Primeiro, porque ele é muito gostoso, é uma linguagem muito tranquila, e é muito envolvente, né? Primeiro, pelo contexto, pela história em si dos personagens. É um tema que é de bastante relevância, e que precisa ser discutido sempre, precisa ser lembrado sempre, e a Yara traz essa memória, né, dos personagens, e aqui a gente tem o prazer de estar com o Naftali hoje, que é uma emoção muito grande ter o personagem aqui conosco, é muito legal isso. Então, agradeço muito, Yara, pelo texto, que é maravilhoso, pela oportunidade de apresentar, de estar aqui com vocês. Super recomendo. Como eu disse, é um livro de uma leitura muito tranquila, muito gostosa, e quando você começa, você não quer parar. Por isso que eu fui de uma tacada só. Tá? Então, agradeço imensamente a oportunidade, e é um prazer, como amigo da Yara e do Sérgio, como Ingale, como eles gostam de me chamar, e eu me identifiquei bastante com o livro, mas a gente vai conversar sobre isso ao longo dessa nossa tarde, tá? Eu vou convidar primeiro o Naftali para falar conosco. Naftali, first of all, I want to say thank you so much for sharing with us your precious story, and this is really, really important for the world to know. It's not... it's sad that we still have this situation, not the same, but we still have this kind of situation happening in the world. Even though we saw what happened in the Holocaust, it seems that people never learn. We still make the same mistakes. But it's really a pleasure to have you here and to listen to you. I'm anxious to hear from you. Thank you so much. And Sérgio is going to help translate. O Sérgio vai traduzir, tá? Porque o Naftali vai falar hebraico, e o Sérgio vai traduzir para a gente, tá bom? Então, é com prazer, it's with great pleasure that I present to you, Naftali. Thank you. אתה יכול להתחיל, נפתלי. אני ממתין כדי לתרגם אותך. אוקיי, איך אנחנו עושים את זה? אתה מדבר, מפסיק, אני מתרגם, אני מחזיר לך את השיחה. אוקיי, טוב. טוב, אני רוצה... ערב טוב לכולם. אני שמח להיות איתכם, אם כי מרחוק, ואני רוצה לספר בקצרה איך אני ניצלתי מן הגורל של ההורים שלי ושל הרבה יהודים אחרים. Boa noite. É muito importante para mim essa oportunidade de contar para vocês como eu me salvei do destino de muitos outros judeus, inclusive dos meus pais. אוקיי. אני צריך להתחיל קצת מוקדם. ב-1936 המשפחה שלי
הגיעו לפרנקפורט, עיר גדולה בגרמניה. עכשיו, שם הלכתי לבית הספר שנקרא שמשון רפאל הירש ריאל שול, זאת אומרת, בית הספר הריאלי על שם שמשון רפאל הירש, אחד מגדולי הרבנים בגרמניה. Em 1936, eu com a minha família chegamos para a cidade de Frankfurt, no Rio Meno, e eu fui estudar na escola Samson Rafael Hirsch, em nome de um rabino renomado no movimento religioso ortodoxo. ב-1938 היה בפרנקפורט בית יתומים גדול, בית יתומים יהודי דתי. אבל ב-1938 לא רק היו שם יתומים, אלא היו שם גם ילדים של פליטים יהודים, שלא הייתה להם אפשרות להחזיק את הילדים, כך שהיו בבית היתומים הזה כ-150 ילדים. Em 1938, foi desenvolvido uma casa de órfãos que não só abrigava órfãos, mas abrigava também filhos de refugiados judeus que não tinham condições de sustentar essas crianças, que tinham dificuldades para manter essas crianças. בית היתומים נתמך על ידי משפחת רוטשילד מצרפת, שהם כל חודש שילמו את ההוצאות של בית היתומים. ב-1938 המנהל של בית היתומים פנה אל משפחת רוטשילד, אל הסוכנות היהודית, וביקש את עזרתם להציל את הילדים של בית היתומים. Em 1938, por favor, desligue o microfone, alguém está com o microfone aberto. Em 1938, quem sustentava o Beit Yetumim era a família Rothschild da França. E em 1938, a direção foi a direção da Casa de Órfãos, foi para a Sornut e pediu ajuda da Sornut para essa questão tão complicada. O Rothschild continuava mantendo a Casa de Órfãos. רוטשילד הצרפתי פנה אל לורד רוטשילד האנגלי. אני לא שומע. יש תקלה, אני לא שומע. Eu acho que o Douglas, quando foi mutar o pessoal que estava falando, mutou ele sem querer. Douglas, você... Só um momento. שנייה. הוא השתיק אותך. שנייה, אתה צריך לחזור. Douglas, se você clicar nele, vai aparecer... Já mandei. Este é muito. שנייה, נפתלי. שנייה. סלח לנו. הנה, זה נפתח. כן? עד שדיברת על רוטשילד האנגלי. תמשיך עכשיו, בבקשה. הרוטשילד הצרפתי פנה אל הרוטשילד האנגלי, לורד רוטשילד, כדי שיפנו אל ממשלת המנדט הבריטי, לאפשר לקבוצת ילדים לעלות לארץ ישראל. התוצאה הייתה שאדון מרקס, מנהל בית היתומים, קיבל רשות סרטיפיקט קבוצתי ל-35 בנים לארץ ישראל, 18 בנות לארץ ישראל, ועוד קבוצה של ילדים לאנגליה. O resultado dessa interação entre o Rothschild francês para o Lord Rothschild inglês é que foi o pedido
para dar certificados. Naquela época, para ir para Israel, existia uma limitação de cotas, existia restrição de judeus imigrando para Israel, o chamado livro branco, né? E ainda é o segundo livro branco, não é o terceiro vai vir em 39, mas conseguiu a autorização para 35 meninos e 18 meninas, além de algum para ir para Israel, além de alguns irem para a Inglaterra. A ideia, fica claro que a ideia era salvar esses meninos, tirar eles da Alemanha e da Europa, que já estavam em vias de entrar na guerra. טוב, בינתיים כבר לא היה, אנחנו כבר לא הלכנו לבית הספר אחרי ליל הבדולח, וכך אנחנו התפללנו בבית הכנסת הגדול של פרנקפורט נשרף, ואנחנו הלכנו להתפלל בבית היתומים, שבתוך בית היתומים היה להם בית כנסת. Então, ocorreu a Noite de Cristais, eles estavam indo rezar até então na grande sinagoga de Frankfurt, foi queimada na Noite de Cristal, em 38, em 9 de novembro de 38, e eles começaram a rezar no Beit Etumim, lá virou o local de oração para os judeus. בינואר 1939, בינואר 1939, הלו? שומעים, זה בסדר. שומעים. בינואר 1939, פתאום הגיע מנהל בית היתומים לבית של ההורים שלי, הוא ביקש לדבר איתם, הוא ביקש שאני אהיה נוכח גם כן. אני הייתי אז בין חודשיים לפני בר המצווה שלי, והתפלאתי מאוד שמזמינים אותי להצטרף לשיחה של מבוגרים. E aí, em janeiro de 39, já depois da Noite de Cristal, o diretor da Casa de Órfãos, que se chamava Max, na outra fala ele disse, e eu esqueci de traduzir, ele veio conversar com os meus pais e me chamou. Eu estava há 2 meses do meu bar mitzvah, da minha maioridade religiosa, 13 anos de idade. E eu achei muito estranho que estavam me chamando para uma conversa de adultos. Eu fiquei muito surpreso com isso. מה רצה מנהל בית היתומים? הוא פתח ואמר שהוא הכין רשימות של כל הילדים, יש לו סרטיפיקט ל-35 בנים לארץ ישראל, אבל ילד אחד בתוך הקבוצה של 35 הילדים האלה, אבא שלו קיבל ויזה לבלגיה ולקח את הבן שלו לבלגיה. ועכשיו, כך אומר מנהל בית היתומים, עכשיו יש מקום פנוי. אני לא יכול להכניס ילד חדש, כי הסרטיפיקט הוא סרטיפיקט קבוצתי, וכבר לכולם יש כבר כרטיסי נסיעה לרכבת לאיטליה, ויש כרטיסים לאונייה מאיטליה לארץ ישראל. אבל הוא אומר, הילד הזה שלקחו אותו, שאביו לקח אותו לבלגיה, קוראים לו נורברט שטרן. ויש בקבוצה של 35 הילדים, 2 ילדים בשם נורברט שטרן. אומר המנהל בית היתומים, אני יכול, אם אתם רוצים, אני יכול לנסות, במקום ילד חדש שאני לא יכול להכניס, אני יכול לנסות לכתוב מכתב לקונסוליה הבריטית בברלין, שיש כאן טעות. אין ברשימה הזאת 2 ילדים בשם נורברט שטרן,
יש רק אחד, והוא בן 9. השני, שהוא בן 12.5, שמו לא נורברט, אלא הרברט שטרן. יש פה טעות דפוס. ואנחנו יכולים להגיד, אולי נקבל תשובה חיובית לשאלה הזאת שלנו. Bom, eles já tinham preparado o grupo de 35 e o Naftali não estava incluído nele. O nome do Naftali em alemão era Herbert. Mas na listagem dos 35, houve um menino que o pai recebeu visto e conseguiu sair da Alemanha para a Bélgica com o menino. E abriu uma vaga e havia ali uma questão de nomes semelhantes. Havia um Norbert Stern e um outro Norbert Stern, e que eles iam tentar fazer uma mudança, alterar a partir do consulado inglês em Berlim, esse Norbert Stern virá Herbert Stern, que seria o Naftali propriamente dito. Tá? Então, se havia, ele não completou ainda, mas eu imagino que se havia interesse da família em enviá-lo para Israel. Isso ele não chegou a falar, eu estou já deduzindo. הוא אמר שנורברט והרברט זה דומה. Que Norberto e Herbert é muito parecido, que podia fazer essa correção via consulado, embaixada britânica em Berlim. וגם שנינו נולדנו באותה שנה ואפילו באותו חודש. E nascemos no mesmo mês e no mesmo ano. אמא שלי אמרה מיד כן. אבא שלי לא כל כך התלהב שהבן הקטן שלו ייסע לארץ ישראל, אבל בסוף הוא הסכים, והמנהל אמר להורים, אבל אנחנו צריכים לשאול גם את הילד. והם שאלו אותי אם אני רוצה להצטרף לקבוצה הזאת ולנסוע לארץ ישראל. עכשיו בקבוצה, הילד שבמקומו אני צריך לנסוע היה חבר טוב שלי, למדנו יחד 3 שנים באותה כיתה, והיו לי עוד ילדים מן הכיתה שלי שהיו בקבוצה הזאת, ואז כמובן אני שמחתי מאוד לנסוע, אני הייתי ילד בן 13, כמעט 13, ובשבילי זה היה הרפתקה לנסוע לארץ ישראל. E então esse trem que iria sair para a Itália e depois ia pegar um navio para ir para Israel, ele tinha aberto então uma vaga, né, para o Naftali, e eles foram consultados, os pais dele e ele. A mãe aceitou na hora, né, a mãe concordou, o pai não gostou muito, mas acabou se convencendo que era uma oportunidade de salvar o filho. E ele, como tinha naquela turma várias crianças, colegas dele, inclusive esse mesmo que tinha um nome parecido, né, tinha sido colega dele, alguns da turma dele, e ele gostou da ideia de viajar para a Alemanha, 12 anos de idade, viajar para Israel, e ele concordou. טוב, זה היה בסוף ינואר 1939, חודשיים אחר כך, בר המצווה שלי. בר המצווה שלי היה בבית הכנסת שבתוך בית היתומים, ובסוף התפילה, אמא שלי הביאה קצת עוגיות ומשהו לשתות, ואז הגיע המנהל, כשהוא מנפנף בידו בגלויה, לא מכתב אלא גלויה, והוא קרא קודם באנגלית ואחר כך תרגם לגרמנית, שבגלויה היה כתוב, אנחנו מקבלים את שקיעת הכתיב, ואנחנו שינינו את נורברט להרברט. וכך אני הצטרפתי ל-35 הילדים לארץ ישראל.
Então, ele já estava fazendo o bar mitzvah dele lá no Beit Etumim, no orfanato, na casa de órfãos, e entra o diretor do orfanato com uma carta, uma gluiá, como ele fala, um cartão que dava a notícia, nesse contexto, né, essa notícia boa de que eles aceitaram a correção do nome de Norbert para Herbert e que ele poderia, então, viajar. Estamos no começo de 1939. A guerra vai começar em setembro, mas já tinha acontecido a Noite de Cristal. כן. זמן קצר אחרי בר המצווה שלי, יצאנו לדרך. ההורים שלי נסעו איתי ברכבת עד מנשן, ושם הם נאלצו להיפרד ממני, כי אנחנו החלפנו רכבת ממנשן לטריאסט. מינשן, מוניקי. אמא חיבקה אותי ונשקה לי, ואבא חיבק אותי, ואמא שלי אפילו לא הזילה דמעה, מה שלא כל כך הבנתי, אבל אחרי שנים רבות פגשתי אישה שגם אחד מן הילדים שלה היה בקבוצה שלנו, והיא סיפרה שברגע שהרכבת עזבה ברגע שכבר לא ראו את הרכבת נוסעת, אמא שלי התעלפה. Bom, eu não sei se eu consigo traduzir, porque se a mãe dele não chorou, eu já estou chorando aqui. Mas a situação na estação de trem, o trem vinha de Munique e passava pela estação, a mãe dele, ao se despedir dele, não deixou verter uma única lágrima. E ele achou muito estranho. E muitos anos depois, ele conversou com uma outra mãe de um dos meninos que foram junto com ele, e ela relatou para ele que assim que o trem desapareceu na distância, ela perdeu a consciência, ela desmaiou. Está difícil de traduzir, gente. רק אז, כשפגשתי את האישה הזאת, הבנתי שאימא שלי לא רצתה לבכות לפניי, שאני לא אצטער. Depois ele entendeu, anos depois ele entendeu o que a mãe fez. A mãe resistiu para que ele não desistisse. Se ela começasse a chorar, ele talvez resolvesse ficar, se fosse consolar, etc. Que ela segurou as pontas para não se entregar naquele momento e não fazer ele desistir. O objetivo era salvar ele. כן. זהו, מאז לא ראיתי אותם יותר. ועד 1942 עוד היו חילופי מכתבים, וב-1942 הגיע מכתב קצר של הצלף האדום, ושם היה כתוב, אנחנו מרגישים טוב, מה שלומך, וחתימה, כי מותר היה לכתוב רק 22 מילים, וכל המשפחה, אבא, אמא, אח, סבתא ודודות, כולם רצו לחתום, אז כבר לא היה מקום לכתוב משהו נוסף, ומאז לא שמעתי שום דבר מן ההורים. Então, ele foi, mas ele conseguiu manter correspondência com os pais na Alemanha, mas as cartas continuaram chegando até 42, mas elas tinham um limite de letras, tinha um limite. E como em 42, a última que veio para ele, todo mundo que estava lá, o resto da família que estava lá, todo mundo queria assinar, então praticamente não tinha quase nada escrito, porque todos queriam
assinar e escrever para as crianças que estavam lá em Israel. E desde então não ouvimos mais nada, não ouvi mais nada sobre a minha família, perdi totalmente o contato e fica subentendido o que aconteceu com a família. אני חייב לומר משהו לגבי נורברט שטרן, הילד שבמקומו אני נסעתי לפני 4 שנים. בגרמניה יש קבוצה של אנשים שהם מוציאים לאור חוברות שבהם הם כותבים על מה שקרה לילדים שניצלו. וכך בא מישהו לראיין אותי בארץ, ואחרי תקופת מה קיבלתי חוברת נפתלי שטרן, ובחוברת הזאת הוא כותב את כל הסיפור של המשפחה שלי, מלאוטרבך ועד ארץ ישראל, ובסוף האיש הזה שהוא חוקר היסטוריה, הוא גילה את התמונה של הילד נורברט שטרן, את התמונה של אבא שלו, וגילה, הוא מצא את כל התאריכים של הילד הזה, שהוא, אבא שלו לקח אותו לבלגיה, כשהגרמנים נכנסו לבלגיה הם ברחו לצרפת, בצרפת אסרו אותם כנתיני אויב, כי הרי היה להם פספורט גרמני, ומצרפת כעבור תקופת מה יש תאריכים, הם נשלחו לאושוויץ. E ele, depois de muito tempo, ele teve em contato com um pesquisador que andou procurando as informações sobre as crianças que saíram da Alemanha. E esse pesquisador pesquisou o rapaz, o garoto que foi para a Bélgica, o Norbert Stern, qual foi o andamento da vida dele. E eles conseguiram fugir para a Bélgica, e quando a Alemanha invadiu a Bélgica, eles conseguiram fugir para a França, mas como o passaporte deles era um passaporte alemão, eles foram detidos na França porque eles tinham cidadania alemã, e no seguir das coisas, eles não conseguiram se refugiar num lugar mais seguro, a França foi invadida, e eles acabaram, ele e o pai dele acabaram sendo levados para Auschwitz, onde, com certeza, devem ter desaparecido. בסדר. אם יש שאלות? נפתלי, תודה רבה לך, היה מאוד מרגש מה שאתה סיפרת לנו, ועכשיו המפגש ממשיך בפורטוגזית. אם אתה רוצה לצאת, תרגיש נוח. אני מאוד 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 מודה לך, בגלל שזה מאוד חשוב שאתה כמו נציל השואה, שאתה עדיין בחיים ועדיין יכול לספר לנו במילים כל כך ברורות מה שקרה לך. אז מאוד מודה לך, ואני אשלח לך את הספר למרות שאתה לא תוכל לקרוא אותו. תודה רבה. Mas não quer ver se ninguém tem pergunta para ele. אף אחד יש שאלות לנפתלי? Eu tenho uma pergunta, posso? Pode, Denise. שלום לך, נפתלי, נעים מאוד. כן, שלום. קוראים לי דניזי. אני רציתי לדעת איך אתה הגעת לברזיל. סליחה, אתה לא הגעת לברזיל, נכון? הגעת לברזיל, הגיע ברזיל לברזיל. 2 כן? אז איך אתה הגעת? זה בספר. בסדר. לא יכולים לתת ספוילר. É o seguinte, a Denise fez uma pergunta muito interessante,
A Denise é uma das coordenadoras do Museu do Holocausto de Curitiba, colega nossa de muitos anos em educação judaica, grande amiga. E ela perguntou, como é que você chegou no Brasil? E eu fui um pouquinho malandro, né? Eu falei assim, olha, Denise, isso está no livro, você vai ter que ler no livro. Mas eu dou uma pontinha de resposta só. Ele veio porque ele é especialista de língua hebraica. Então, você imagina o que ele veio fazer no Brasil, sendo ele um catedrático de língua hebraica, ainda em atividade, apesar de aposentado. E ele falou que ele passou 2 anos no Brasil. Também não posso ser grosso com a Denise, né, gente? Mas spoiler a gente não pode dar. Naftali, המון תודה. המון תודה. אנחנו הקלטנו. אם תרצה, שולחים לך את ההקלטה. כן, יש לי כבר הרבה הקלטות כאלה. בסדר. Tem mais alguma pergunta para o Naftali? מה? יש עוד שאלות לנפתלי? Eu tenho uma sugestão de todo mundo fazer assim para o Naftali, que é tipo mandar um amor, todo mundo junto agora. Todos juntos, pulam. Lê Naftali. Ok. É tipo um amor, é uma coisa que a gente está sentindo. שלום לכולכם. שלום, תודה רבה. תודה רבה, נפתלי. É impossível não se emocionar ouvindo a história do Naftali, né? E muitas vezes a gente tem acesso ao conteúdo do Holocausto em filmes, em livros, mas a maioria de nós não, a maioria da população em geral não tem a oportunidade de ter esse momento, né, com um sobrevivente em pessoa para contar a história. E é impossível dizer o que a gente sente, porque é só na pele de quem passou pelo horror do Holocausto para entender o que foi aquilo tudo, né? A gente tem uma ideia, mas é impossível a gente traduzir isso para sentimentos pessoais, porque é o tipo da coisa que só vivendo para saber o horror que foi. A gente tem uma ideia, mas não totalmente concreta. So thank you so much, Naftali, for being with us. It was a pleasure. Thank you. E, assim, Yara, eu, como falei no início da minha fala, eu fiquei maravilhado com a leitura e queria te fazer umas perguntas, e o pessoal depois, que quiser também perguntar, sintam-se à vontade, tá? Podem levantar as mãos e perguntar. Mas vamos começar, deixa eu só mutear aqui. Ok. Bom, Yara, como que surgiu a ideia desse livro, assim? Em que momento? O que você pensou? Conta para a gente um pouquinho. Bom, eu queria primeiro explicitar que eu sou uma devoradora de livros, aquilo que se chama de rata de biblioteca. Eu leio muito, hoje em dia eu leio no Kindle, porque na minha casa, que é pequena, não tem mais espaço para tantos livros. E na época da pandemia, eu perguntei para mim mesmo, por que não tentar uma criação literária própria, né? Já que eu leio tanto, que eu gosto tanto de literatura, e eu tinha essa história do Naftali Stern, eu tinha como uma inspiração desde o nosso primeiro contato com essa família maravilhosa, a família Stern, quando eles estiveram no Brasil, Naftali Beise Shana Aita Be Brasil. Ele está mutado. Bom, eles estiveram no Brasil, eu era criança de mais ou menos 9 anos. Anos 60. Anos 60, ele teve missão educativa no Brasil, e eu tive contato com essa família pela primeira vez aqui no Brasil. Depois eu tive vários contatos quando eu estive em Israel fazendo intercâmbio com 18 anos. Eu morei na casa deles por 1 mês, enquanto eu trabalhava para juntar dinheiro para poder ir para a Europa, como era costume, e eu me encantei
com a generosidade, a empatia dessa família que sobreviveu ao Holocausto. Tá? Então, eu tinha a vontade de escrever e essa inspiração. Primeiro, eu fiquei um pouco insegura, né? Eu estava lendo na época, acho que Gabriel Garcia Marques, e eu pensei comigo, quem sou eu para poder escrever, né? Depois de ler um Gabriel Garcia Marques, quem sou eu para poder escrever? Mas se a gente não tenta, né? Não vai acontecer nada. Então, eu fiz minha primeira tentativa literária e fiquei bastante feliz com É um livro simples, de fácil leitura, como disse o Douglas, que conta ficcionalmente a história do Naftali Stern, da Rachel Stern e da família Stern. Não é uma biografia. Vocês vão perceber, por exemplo, que o relato dele é um pouco diferente do relato do livro, não é uma biografia e tem bastante elementos ficcionais. Tá? Mas eu acho que para uma primeira obra, também como meu cunhado, Cláudio Feldman, aqui presente, que foi um dos primeiros leitores, escreve na contracapa, para uma primeira obra, para uma primeira criação literária, eu acredito que eu cheguei ao meu objetivo. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Ô, Yara, o texto trabalha com a questão da memória. Como é possível, após passar pelo horror do Holocausto, que o personagem tenha se transformado em um homem tão bondoso, tão amoroso? Não seria esperado que ele se tornasse uma pessoa totalmente antissocial? Douglas, é uma ótima pergunta e eu acho que é essa pergunta que motivou também para mim a escrita do meu livro. Como que uma pessoa que foi vítima do maior genocídio da história se tornou uma das pessoas mais generosas e mais empáticas que eu conheci? Eu acredito que, em primeiro lugar, tem um pouco da natureza dele. Ele é uma pessoa... Uma vez eu perguntei para ele, como que você, depois de tudo que você passou, você é uma pessoa assim? Ele disse, otimismo. Otimismo. Ele vê a vida de uma forma positiva, sempre viu a vida de uma forma muito positiva. E assim também a Rachel, a sua esposa, Zichrono Levracha, que já faleceu. E eu acredito que ele teve também um belo acolhimento em Israel, quando ele chegou. Ele foi morar numa aldeia de juventude ortodoxa, e lá ele foi muito bem acolhido. E a maioria dos moradores eram crianças órfãos, né, que tinham sobrevivido ao Holocausto, e depois lá ele conheceu a sua esposa, mas aí eu não vou dar mais spoiler. Não, é verdade. Realmente imaginar, passar por uma história pelo Holocausto e ainda você conseguir, no final das contas, se transformar num ser humano muito melhor, é realmente uma lição de vida, né? Hoje em dia a gente reclama tanto de alguns problemas no dia a dia, imagina o que foi o Holocausto, né, na vida dessas pessoas. Mas voltando ao tema da memória, se as memórias são construídas em nossas experiências durante a vida, como fazer para que as pessoas entendam o horror do Holocausto como algo que não se deva repetir, mesmo não tendo elas participado, ou seja, não tiveram não sofreram aquela situação. Então, como fazer para que elas entendam algo que elas não viveram, para que isso nunca mais se repita? Bom, primeira coisa, Douglas, muito boa essa pergunta. Eu acredito que qualquer testemunho vivo do Holocausto cumpre uma missão fundamental de resistência contra o negacionismo e contra o revisionismo histórico. No momento que vemos hoje crescer o antissemitismo no mundo.
Então, eu acho que é muito importante, assim como o Museu do Holocausto, representado aqui na pessoa da nossa amiga Denise, faz, né, de guardar essa memória, de restaurar essa memória. Por isso que eu quis trazer essa história do Naftali Stern, que ainda é um sobrevivente que pode testemunhar, ainda está lúcido, como vocês viram, e eu acho fundamental. Carlinhos também está. O Carlinhos também está presente, que é o diretor do Museu do Holocausto. Bom te ver aí, Carlinhos. E eu acredito que é fundamental, é um trabalho pedagógico, educacional, que deve ser feito não só a nível de museus do Holocausto, como fazem muito bem Denise, Carlinhos e toda a equipe do Museu do Holocausto, mas a nível de escolas fundamentais, escolas de ensino médio, e eles fazem um trabalho muito bonito com professores de escolas públicas, não judaicas, e recebem crianças no Museu do Holocausto, e, dessa forma, essa memória, eu acho que fica resguardada. E eu acho que cabe a cada um de nós aqui transmitir também essa memória para os seus descendentes. Perfeito. E eu encontrei no texto, assim, uma coisa que me chamou a atenção, que eu até comentei com você e com o Sérgio, é que eu encontrei em diversos momentos a palavra bondade, né? E também é uma história de resiliência, né? Como que hoje, nesse mundo tão esquisito que a gente vive hoje, né? Desse aumento do preconceito, do antissemitismo, de governos complicados de lidar, como que podemos nos transformar em Naftalis e Raquéis com tanta coisa ruim acontecendo na nossa sociedade? Douglas, eu acho que não é tão fácil se transformar em Naftalis e Rachel. Eu acho que isso tem um pouco da natureza deles e talvez até pelas dificuldades todas que eles passaram, eles se tornaram essas pessoas. Mas eu acredito que a gente tem que tentar olhar para o próximo e tentar calçar as sandálias do outro, como se diz em hebraico, né? Ter um pouco de empatia, perceber o outro nas suas necessidades, e eu acredito hoje em dia plenamente que a empatia é um valor passado pela família em casa, mas deve ser trabalhado também nas escolas. Eu acredito que tem escolas que trabalham esse valor de uma forma bastante prática. Nós, lá na escola de Curitiba, nós, desde das crianças do maternal, a gente trabalhava com esses valores, levando as crianças para instituições de pessoas não favorecidas e fazendo trabalhos voluntários, trabalhos... eu acho que cada um pode se engajar, talvez, em algum trabalho que faça seu pequeníssima parte para que a gente possa deixar um mundo melhor para os nossos filhos, netos e bisnetos. Eu acho que o Douglas esqueceu de dizer que o Naftali tem 84 bisnetos e um tataraneto. É bonito, né? Depois de tudo isso, ele constituiu uma família enorme, está aí, participou conosco, com um sorriso no rosto, né? Contando a história, que com certeza, né, sem sombra de dúvida, não foi nada fácil, mas ele está aí para contar e sem engasgar, né? Foi uma coisa... E é importante que isso seja contado. E você também, Yara, o seu trabalho no livro eu acho de extrema importância, porque você traz de forma muito objetiva e muito clara também a responsabilidade da autora em manter viva a memória
das pessoas que passaram pelo que o Naftali e a Rachel passaram, né? Você foi muito feliz no seu texto, acho que, inclusive, segue a minha sugestão aí para a Denise, no Museu do Holocausto. Eu acho que é um texto que a gente pode trabalhar com os jovens, com os adolescentes, porque está de uma leitura muito gostosa e acho que vale a pena a recomendação para usar de forma didática aí para a gente, né, tentar passar para as pessoas o que foi um pouco, né, essa chacina horrorosa que aconteceu na Europa. Yara, você acha que como autora você cumpriu o seu papel de manutenção, ou seja, de trazer a memória do Holocausto para os leitores? Eu espero que sim, Douglas. Eu acho que os leitores vão poder dizer melhor do que eu, se eu conseguir passar essa memória. Eu queria deixar bem claro que não é um romance histórico, não é biográfico, porque no entusiasmo da criação literária, eu acabei criando bastante ficção, mas era uma ficção também no sentido de incluir na história elementos que eu acho muito importantes da história do século XX, da história da Segunda Guerra Mundial. Então, talvez eu não tenha sido totalmente fiel à história do Naftali e da Rachel, mas eu acho que tem um objetivo um pouco educacional também, de passar. E eu gostaria também, Douglas, você tem mais perguntas para mim? Não, minhas perguntas estão encerradas. Eu não sei se o pessoal quiser fazer algumas, fiquem à vontade. Eu gostaria antes de abrir para perguntas, se o Cláudio, meu cunhado, pudesse falar um pouco, porque o Cláudio, além do Sérgio e da Stephanie, minha amiga, foram os primeiros leitores do meu livro, e o Cláudio é um escritor com várias publicações, e ele fez uma avaliação muito positiva que está na contracapa do meu livro. Então, se o Cláudio pudesse falar, eu adoraria. Aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Não, porque... Sim, Cláudio, estamos ouvindo. Estava dando problema aqui, por isso que eu não falei nada até agora. Então, é o seguinte, eu já li alguns livros sobre o Holocausto, mas eles são raros no Brasil. Você vê muita tradução. Então, com essa tradução, muitas vezes o leitor brasileiro tem uma distância do que está sendo narrado. Agora, quando isso é narrado por uma brasileira que está no contexto do Brasil, o brasileiro se comunica melhor com o texto. Foi o que aconteceu com o livro da Yara. Até do microfonia. Meu Deus. Então, o que acontece? É um livro de uma brasileira para os brasileiros contando uma coisa do Holocausto. Então, fica uma coisa mais coloquial, mais fundo de quintal, não estou desfazendo da aula, estou dizendo que essa proximidade foi conseguida com o livro. Entendeu? Agora, quando você pega um livro sobre o Holocausto, escrito por um estrangeiro, não é a mesma coisa. Eu gostei muito dessa proximidade. Eu gostaria de dizer mais uma coisa relacionada com o Cláudio, meu cunhado. O título do livro, que eu acho que foi brilhante, foi Sugestão do Cláudio, porque é um jogo de palavras sobre vidas, né? Sobre as vidas das pessoas e sobre vida no sentido de sobrevivência. E eu achei brilhante essa sugestão e eu acatei essa sugestão. Então, obrigada, Cláudio, pela sugestão. Não, imagina, o que importa é a tua obra. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, pode fazer. Então, eu não sou o autor do livro, mas eu li com toda atenção. Tá, agora, então, nós abrimos para pergunta em geral, podem fazer perguntas para mim, para o Cláudio. Eu acho que o Naftali já deve ter ido descansar. Yara, eu queria não te fazer uma pergunta, eu queria que você repetisse aonde que as pessoas podem comprar o livro
que você explicar também que você pode pôr no correio, toda essa parte burocrática da venda, e é isso que eu quero que você fale. Tá, obrigada, Ida. Sim, é importante. Na verdade, é uma edição particular, né? E eu estou com os livros aqui em casa. Quem quiser o livro e for de outro estado, eu envio pelo correio. O frete é por volta de R$ 7,00, R$ 7,00 e alguma coisa. E pode ser pago por Pix, depósito bancário, e entre em contato comigo no meu WhatsApp, eu vou colocar aqui no chat o meu WhatsApp, ou pelo meu e-mail. O valor do livro é R$ 30 e o valor do correio é por volta de R$ 7,00. As pessoas de Curitiba, além do mais, eu mandarei uma quantidade de livros para Tânia Bergman, minha amiga que está aqui presente, e ela vai distribuir para algumas pessoas em Curitiba. Pode falar, Ida. Yara, lembra as pessoas o dia que você vai estar em São Paulo e a localização, porque as pessoas que estiverem em São Paulo, elas podem pegar diretamente com você. Ótimo, Ida, obrigada por lembrar. Então, eu estarei em São Paulo do dia 26 ao dia 30 de agosto. Eu vou estar no Hotel La Renaissance Paulista, na Alameda Jaú, mas quem quiser me manda uma mensagem no particular e nós podemos, quem for de São Paulo, nós podemos nos encontrar para um café, em algum café que tiver ao ar livre ali perto, com certeza tem muitos, e eu levo o livro em mãos, em São Paulo. Eu pensei em fazer um lançamento em São Paulo, mas com pandemia não tem como, né, aglomerar e tal. Então, eu estarei em São Paulo do dia 26 ao dia 30. Eu vou colocar aqui no chat esses dados, tá? E a Tânia quer falar. Ai, obrigada, querida. Tu és muito simpático e eu gostei muito da tua leitura, eles escolheram bem. Obrigado, Tânia. Então, primeiro, agradecendo demais a Yara e o Sérgio. Sérgio, a tua emoção sempre me emociona em todas as situações. Yara, e todos. Eu quero contar para vocês uma questão histórica relacionada com a Yara, antes mesmo dela ser uma autora de livros. A Yara coordenou a educação judaica dos pequenos na escola israelita, há muitos anos atrás. E eu, até hoje em dia, sou vinculada à escola, voluntariamente hoje em dia, faço trabalho com professores. Eu só queria dizer, na frente de todo mundo, para ti mesmo, Yara, porque eu não cheguei ainda a te dizer, o quanto a tua marca é uma marca até hoje presente. Isso para te dizer que, efetivamente, esta condição de fazer história é uma condição tua, muito anterior. E tu está me escutando, Yara? Estou te escutando. Ah, é porque tu está botando aí teus dados. Não, mas eu estou te escutando, pode continuar, Tânia. Beleza. E a segunda coisa que eu queria te dizer, Yara, também pessoalmente, é que, do ponto de vista feminino, eu fico muito feliz de ver uma mulher casada com um escritor importante decidir escrever a sua obra. Eu fiquei muito feliz com isso, porque o Sérgio é um importante escritor e eu achei muito corajoso e muito bonito tu te dares o direito de ser uma escritora. Eu gostei muito disso. E muito especialmente de ser uma escritora sobre a sobrevida.
que eu acho que é um significado transcendente. Oi. Estão escutando aí, sim, Feldmans? Feldmans. Estão escutando, né? Tá. Que eu vi, Chiara, escrever sobre sobrevidas. Escrever sobre sobrevidas. Que presente tu nos dás. Então, antes mesmo da leitura, eu já quero agradecer. Obrigada, Tânia, pelas tuas sábias palavras. Muito obrigada. Eu só não concordo com o que você falou, que eu sou um grande escritor. Não sou, não. Quem é grande escritor é ela. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de falar uma coisa, então. É muito importante a preservação da memória, certo? Tanto no livro da Yara, quanto no livro sobre o meu pai, que a gente lançou alguns dias atrás, né? Vocês estão falando de Holocausto, eu estou falando do Holocausto da Cinemateca, em que grande parte provável da obra de Aaron Feldman foi consumido pelo fogo. Então, eu não sei como nós vamos fazer para poder sobreviver, de esse material sobreviver. De qualquer maneira, a memória já foi registrada num livro, certo? Aaron Feldman, Cinema nas Veias. Assim como é importante o que a Yara fez, que é a preservação também de memória, de fatos importantes, né, mundiais, que ela também preservou. É isso. Cláudio, o material do seu Aaron estava na Cinemateca? Totalmente lá. Totalmente? Totalmente, com negativo e tudo. É claro que tem cópias de DVD aqui, ali, mas não é a mesma qualidade, não é a mesma material original, entendeu? Então, a gente está assim, no holocausto fílmico, vamos dizer assim, né? Triste, triste. E é importante também, né, com a obra da Yara, num país que a gente não tem o hábito de dar importância à memória, né, principalmente a memória cultural. O Brasil não é um país de que a gente dê importância a isso de forma lamentável, e ver uma obra como que a Yara escreveu para a manutenção e o resgate também da memória é fundamental. Eu fiquei muito orgulhoso da minha amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, dividir com a gente esse texto fantástico. Parabéns, Yara, agradeço novamente o convite. Eu estou muito emocionado de estar aqui e de ter a minha já nas mãos, já li, vou reler e vou usar com certeza em todas as oportunidades que eu tiver de falar sobre o Holocausto, das memórias, as vítimas do Holocausto. Está aqui o registro da tua obra em mãos. Muito obrigado. Obrigada, Douglas. Obrigada pela bela moderação. Nós continuamos abrindo para perguntas ou não? Yara? Sim, sim. Então, a gente pode manter mais uns 20 minutos de perguntas. Yara? Quem está falando é a Miri, tudo bom? Miri, que bom te ver aqui, Miri. Que grande prazer te ver aqui. Israel presente. Para nós também é um prazer enorme. Parabéns, antes de tudo, realmente pela iniciativa, pelo livro, que nós queremos saber também como que a gente recebe aqui o livro. Olha, Miri, para o pessoal que mora no exterior, vai ter a versão Kindle, mas eu não lancei ainda a versão Kindle, porque eu queria primeiro divulgar a versão no papel. Mas vai ter, com certeza, a versão Kindle. Aí eu te mandaria aí para Israel. Agora, se você prefere no papel, eu posso mandar também. Você pode se informar para a gente quanto que custa para mandar. Faz pouco tempo até a gente recebeu o livro do Joel também. Então, você pode se informar e a gente manda para você, faz uma remessa para você, como a gente fez para ele também.
Beleza, Miri. Obrigada, querida. Eu vou me informar, sim, sobre o envio para Israel, para os Estados Unidos, que tem meu irmão, a Marina, minha prima. Ótimo, muito obrigada. Mas vamos ver se tem algumas pessoas em Israel e a gente manda para uma e que distribui para as outras. Exatamente, isso aí que o Marcelo sugeriu. De envio. Exatamente, tá ótimo. Obrigada pela tua presença, querida. Imagina. Muita saudade. Beijo, nós também. Beijo. Ida. Uma ideia também é pegar algumas pessoas que estão indo para Israel e mandar alguns livros por essas pessoas, porque o envio para Israel é mais ou menos de uns R$100 cada coisinha boba que se manda, não? Tânia, então abre o microfone e explica, Tânia. Você está mutada. Olha, acabamos de mandar faz pouco o livro do meu marido, que acabou de sair para o meu filho em Israel. Tudo que se manda, que é só livro, tem um valor bem mais baixo, demora um pouquinho mais, mas chega super bem, Ida. Não tem problema. Obrigada, Tânia. Obrigada. Tânia, a gente descobriu no Brasil, obrigada mesmo, a gente descobriu no Brasil um jeito que chama módico, aí você manda também com preço menor. Então, para Israel também deve ser assim. Então, o Yara também tem que se informar sobre isso no correio, gente. Obrigada, é bom essas informações. Gente, mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta, Yara. É Stephanie aqui, posso fazer? Pode falar, claro. Eu gostaria de ficar com a câmera desligada, porque a minha conexão está fraca. Primeiro, parabéns, achei muito linda a iniciativa de fazer o lançamento com o Naftali presente, pessoas queridas do mundo inteiro. Eu li o seu livro, adorei. Te contei na época, ali numa tarde só. E a minha pergunta é, e o segundo livro? Você já tem alguma ideia? Algum segundo bebê que vai nascer? Stephanie, você é uma querida também, que foi uma das primeiras, leu antes ainda do Cláudio e do Douglas, e me deu muito estímulo, muito apoio para que eu seguisse em frente. Obrigada, querida. Olha, por enquanto eu estou na emoção ainda do primeiro bebê. O segundo bebê ainda não está previsto, mas eu já tenho algumas ideias na cabeça. Não tenho dúvida que você já tem ideia. E esperamos ansiosamente pelo novo livro, quando sair. Estamos aqui. Já tem leitores garantidos. Mas precisa dar tempo dela poder dormir algumas noites de emoção. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Bom, então, eu agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. Tivemos um número bem considerável, fiquei muito feliz. E é com muita emoção, assim, mesmo, que a gente recebe o livro. Quem não leu, leia. Está muito bom. Vocês vão conseguir ler rapidíssimo, porque o livro é super gostoso e vale muito a pena. E para quem leu, repassem, divulguem, para que as pessoas tenham contato e tenham acesso, porque é um tema de profunda importância e que realmente a gente precisa falar sobre isso e trazer à luz, né, principalmente no século XXI, no Brasil, século XXI, estamos vivendo tempos sombrios, então, que a memória seja sempre lembrada, para que a gente não cometa esse erro novamente. Muito obrigado, Yara. Eu queria agradecer demais ao Douglas, ao Naftali, ao Cláudio, e todos vocês, amigos queridos. Eu fiquei extremamente emocionada com o número de amigos que vieram e de tantos lugares, e estou muito feliz mesmo, estou assim, numa emoção só. E vocês têm aí os dados, e me chamem no WhatsApp, que a gente vê como é que faz o envio, tá? E essa parte técnica burocrática. Muito obrigada.
Douglas, não pode desligar o... Não, tem que esperar. Acabar de gravar. Tá, vamos abrir todo mundo as janelinhas e tirar uma foto? Douglas, você sabe fazer a foto? Vamos abrir todo mundo as janelinhas e tirar uma foto? Peraí. Vou ter que tirar duas, porque estamos com duas janelas aqui. Então, peraí só. Yara, no começo, eu já fiz essa foto e já te mandei, tá? Por WhatsApp. Essa foto de 3 janelas. Obrigada, Ida. Ótimo. Imagina, o piloto aqui. Então, vamos lá. E no 3, todo mundo fazendo sorriso. 1, 2 e... Aí, deixa eu mandar esse aqui que a gente faz outro. Só um momentinho. E agora vamos fazer a segunda. Um, dois e já. Ótimo. Eu queria só acrescentar uma coisa que eu esqueci de falar antes da gente encerrar a sessão. A capa... Você está muda, mãe. Muda. Está sem som. Está sem som, Yara. Espera aí. Yara. Liga o microfone. Está com o microfone desligado. Continua muda, mãe. Ei, Yara. Tá sem som. Tá sem som. Não te ouve. Yara. Tá sem som, Yara? Tá sem som, Yara. Ela está falando sem som. Desculpa, só para encerrar aqui. Agora sim. Adorei te ver, querido. Manda, eu queria só de contar para todos que a capa do meu livro é uma aquarela que eu fiz baseada numa fotografia que eu tirei na rua René Coty, em Paris, que era uma rua que a gente percorria muito dos domingos de passeio, e eu tirei ela em todas as estações. E isso é a rua René Coty no outono. E eu achei que cabia bem, porque é uma trajetória de vida, né? Um caminho. Yuri, meu lindo! Yuri, meu amor! Pode falar, Yuri. Que delícia te ver aqui, meu lindo! Você é um amor da vovó. Lindão. Quando você crescer um pouquinho, você vai ler o livro da vovó. Tá? Você leu o livro da vovó quando você crescer? Ele já está quase lendo. Ele já está lendo bem, né? Ele está lendo já. Ele está lendo. Ele leu comigo da última vez. Bom, gente, eu queria agradecer o Sérgio também pela tradução e todos, tá? Muito obrigada. E pelas lágrimas. Fanizinha, obrigada pela presença. Todo mundo aí. Clara, Miri de Israel. Eu não sei mais quem, que eu não agradeci. Oi, Taninha, obrigada pela presença. Oi, parabéns por tudo aí, tá? Eu gostei de ver não só você, o Sérgio, mas também o André, o Ariel e a Marina. Olha ela. Olha a Marina. Que legal. Marina Jablonka, que prazer. Tudo bem? Quanto tempo, Plina? Pois é, estou muito impactada. Não sabia que você também escreve. Também, tem muito também na tua vida, hein? Tem, bastante. Que prazer te ver aqui. Você tá no Rio? Estou no Rio, estou no Rio. Ai, que bom te ver, Plina, bom te ver. Obrigada por ter vindo. Maria Helena, obrigada, querida. Que orgulho. Obrigada, minha irmãzinha. Tenho duas irmãzinhas aqui, a Tânia Koifman Bergman, que ficou quietinha, e a Maria Helena. E a Stephanie também, né? E vocês estão aonde? Em Vitória? Nós estamos em Vitória, Espírito Santo. Está convidada. Aliás, quem quiser aparecer para visitar, quando acabar a pandemia, estamos por aqui, tá? Ótimo. O André, Ariel. Legal, tchau.
Eu vou encomendar teu livro. Ainda não vi teu telefone, mas acho que vou A gente tem no chat, mas eu te mando, Nina, pode deixar, eu te mando. Muito obrigada, então, pela presença de todos e pela ajuda de Ida também. Obrigada, Ida, pela ajuda. Marina, Cláudio, Ariel, que me ajudou na divulgação também. Todo mundo que me ajudou, tá? Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Não, pera.